Um coração puro e renova dentro em mim, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Vamos continuar em pé, vamos fazer uma oração. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Estamos, ó Pai, aqui, Senhor Deus, para te dar louvores e aprender, Senhor, e ganhar, Senhor Deus, edificação. Ganhar, Senhor Deus, perdão, Senhor, que vem da tua parte. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê força, Pai, para dia após dia, Senhor, continuar nessa caminhada, almejando, ó Pai, um dia, Senhor, viver contigo nas mansões celestiais. Em Cristo nós te rogamos. Amém. Amém. Deixe sentar. Quando falamos de uma igreja idealizada por um homem, sempre vem um pensamento vago, um pensamento negativo, porque foi uma coisa que o homem idealizou. Mas quando falamos sobre a igreja que está descrita nas páginas do Novo Testamento, nós não podemos jamais ter um pensamento vago nem negativo. Por quê? Porque a igreja que está descrita nas páginas do Novo Testamento, ela foi um projeto de Deus. E é sobre isso que vamos meditar um pouco, sobre esse mega projeto de Deus, a sua igreja. Daniel capítulo 2, no versículo 34 e no versículo 35, no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 34, 35. Diz assim: estava olhando uma pedra não cortada, uma pedra foi cortada sem auxílio de duas mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro, de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha da eira no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Essa passagem aqui
foi o sonho do rei. O rei Nabucodonosor, ele tinha projetado uma grande estátua, fazer um grande monumento para que toda a nação babilônica, que era comandada por ele, adorasse aquele Deus, aquela estátua. E o rei sonhou esse sonho. Uma pedra caía lá do céu, cortada sem auxílio de mãos, e batia nos pés da estátua e desmiuçava a estátua. E aqueles materiais, qual a estátua foi feita, se esmiuçava e se tornava, e era levado pelo vento e se acabava em nada. E quando o rei sonhou esse sonho, ele ficou muito perturbado. A Bíblia diz que ele ficou muito perturbado em seu espírito, e ele mandou chamar todos os magos, os adivinhos lá de Babilônia para decifrar o seu sonho. E não encontrou ninguém que decifrasse o seu sonho. Então ele determinou que todos os adivinhadores e todos os magos de Babilônia fossem mortos, porque não decifraram o seu sonho. E lá na Babilônia estava Daniel, mais outro jovem a serviço do rei. E Daniel, que tinha o dom de decifrar o sonho, se propôs a interpretar o sonho do rei. Então, Daniel se propôs a decifrar o sonho sobre essa pedra que caía sobre a estátua e esmiuçava a estátua. O versículo 44 e 45 mostra a interpretação desse sonho do rei. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro reino, a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas este mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente certo é o sonho e fiel sua interpretação. Aqui está o grande projeto de Deus. Deus já fazendo o seu projeto, que é a igreja. E é interessante que aqui o projeto de Deus fala de um reino. Logo aqui no nos versículos 34 e 35, diz que aquela pedra, ela esmiuçaria a estátua e ela enchia toda a terra. Ou seja, a igreja é um projeto ambicioso de Deus. É um projeto que iria povoar toda a terra. Ou seja, toda a terra, todos os campos da terra ia ter gente um dia que faria parte desse reino, que é a igreja. Quando a estátua aqui ela é esmiuçada, mostra a fragilidade do que era um deus pagão, por exemplo. Porque o deus pagão era uma coisa feita de barro, de pedra, de ferro. E aqui
mostra que ali foi tudo esmiuçado. O reino de Cristo estava aqui sendo profetizado. Na realidade, aqui está a profecia sobre a igreja, que é o reino de Cristo. No próprio livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, já dá mais uma luz sobre esse reino, que diz assim: pois eu estava olhando, versículo 13 e 14 diz assim: pois eu estava olhando nas minhas visões de noite, e vinha como um filho nas nuvens como do céu, como o filho do homem, e dirigiu-me a um ancião de dias, e fez-me chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas servissem seu domínio, e domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui já fala sobre alguém parecido ao Filho do Homem, e a ele foi dado domínio, glória e o reino, se referindo a Cristo, alguém parecido com o Filho do Homem. E esse Filho do Homem, ele veio. Essas profecias aqui estão no Velho Testamento. Quando a gente passa lá para o Novo Testamento, nós já vemos o próprio Filho do Homem falando sobre o seu reino, sobre a sua igreja. Em Mateus capítulo 16, a gente vê o próprio Cristo falando sobre a sua igreja, sobre o estabelecimento da sua igreja, que é o reino de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vou ler o 17, 18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui está o próprio Cristo falando sobre o estabelecimento do reino, da igreja. Ou seja, desse mega projeto que Deus profetizou lá através de Daniel. E é interessante que Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra. Nós vimos lá na profecia de Daniel que caía uma pedra, e essa pedra, ela enchia toda a terra. Uma pedra significava que Jesus, a pedra, Cristo. E Jesus diz aqui que sobre essa pedra, referindo-se à palavra, quando ele perguntou para os apóstolos lá: o que é que as pessoas estão dizendo de mim? Uns diziam o Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E Pedro chegou e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado, Senhor, porque não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, foi Deus que revelou isso para ti. Ou seja, isso está revelado. Jesus disse: está revelado. Que não foi carne nem sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. Ele disse: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre mim, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja, ela foi edificada em Cristo pela a palavra, pela sua palavra. Quando nós vamos lá para Atos, o livro de Atos, que é o livro que conta a história da igreja,
Nós vemos isso acontecendo. As próprias profecias de Daniel, as profecias do próprio Cristo, se cumprindo lá no livro de Atos. Vamos para lá, livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37 até o 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, aqui mostra a igreja sendo edificada. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro fez aquela pregação magnífica que consta aqui no livro de Atos. E Pedro ele expôs exclusivamente o pecado daquelas pessoas, a culpa daquelas pessoas por terem matado o Salvador, por terem condenado Cristo à morte na cruz. E quando Pedro expôs tudo aquilo, e eles entenderam o seu pecado, a sua culpa, disseram: e agora o que faremos se nós somos culpados? O que faremos? Tem uma solução? Sim, tem. Arrependa agora. Arrependa. E cada um de vós seja batizado para receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. O interessante é que o versículo 41 diz que então os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas naquele dia aceitaram, quiseram entrar, quiseram fazer parte desse grande projeto de Deus que é a igreja. Diz: eu quero. Se for assim, eu quero ser batizado para receber de Deus o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Diz que cerca de 3.000 pessoas quiseram. Cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas a esse reino, foram acrescentadas nesse mega projeto que Deus fez através de Cristo. Interessante que o versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a graça de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E é interessante aqui que quem acrescenta, nós, a igreja, é o próprio Deus. Não é eu, não é o irmão Raimundo, não é o irmão Cláudio, que acrescenta alguém à igreja de Cristo, à igreja de Deus. É o próprio Deus que acrescenta, através do chamamento, pela sua palavra. Alguém que atende, que reconhece o conceito de Deus para entrar no seu reino. Nunca alguém que passou a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, vai dizer: não, eu entrei porque entrei lá na igreja do irmão Raimundo, porque o irmão Raimundo, eu gosto muito do irmão Raimundo, eu gosto muito do irmão Cláudio. Não, a gente sempre tem que dizer que não, eu entrei porque eu entendi que eu era um pecador, que Cristo morreu por mim e que eu queria fazer parte de um grande projeto. Eu queria viver eternamente, eu queria ser perdoado por meus pecados. Foi para isso que Cristo morreu. Então, quando nós entramos na igreja, somos acrescentados à igreja, nós somos acrescentados o quê? Para viver eternamente. Nós entramos num projeto eterno. Não existe na terra um projeto maior do que a igreja. A igreja é o projeto maior que Deus já fez entre a humanidade. Porque Deus quer salvar, Deus quer resgatar do império das trevas e levar para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus fez conosco.
isso que Deus quer fazer com toda a humanidade. É isso que Deus tem fazendo. A igreja, abrange toda a terra, em todas as nações tem uma igreja de Cristo. Aqui na Gangorra tem uma igreja de Cristo. Nós fazemos parte desse projeto de Deus. Para encerrar, vamos para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, a igreja foi algo que Cristo amou e se entregou por ela. Para quê? Para que santificasse, tendo lavado, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Para quê? Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, quando eu sou acrescentado à igreja, eu sou acrescentado ao corpo de Cristo. Aí eu vou ser o quê? Purificado. Eu vou ser limpo. Eu vou ser tirado toda coisa ruim, para que um dia eu seja apresentado a quem? Cristo. Cristo está fazendo isso com a igreja. Que Ele quer de apresentar cada um de nós limpo, sem mácula, nem ruga, todo bem limpinho, todo bem branquinho, para apresentar a Ele próprio. É esse o projeto de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer com cada um de nós, aqui da Gangorra. Um dia, quando Ele voltar, Ele vê eu, vê você, todos nós bem branquinhos, bem limpinhos, para ser apresentado a Ele. É isso que nós queremos, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso que está nos céus, estamos aqui, Senhor, nos purificando, Pai. Estamos aqui, ó Pai, buscando, Senhor Deus, a purificação, buscando, ó Pai, a santificação. Nos ensina, Pai, cada dia, Senhor, está, Senhor Deus, na Tua igreja, está, Senhor Deus, em comunhão, Pai, com a Tua santa igreja, buscando, Senhor, te louvando, te engrandecendo pelo Teu grande amor, Pai, porque nos amou. Abençoe, Pai, cada um de nós, abençoe nossa volta, Pai, para casa, nos livra, Senhor Deus, de tudo quanto é mal, tudo quanto é ruim, acidente, Senhor. Nos proteja, Pai. Nos dá, Senhor Deus, uma semana de paz, Senhor. Semana cheia de graça, Senhor. Buscando, Senhor, dia após dia estar, Senhor Deus, no Teu corpo, Pai. Sendo limpo, sendo, Senhor Deus, purificado, para um dia ser apresentado a Ti, Pai, como a noiva, uma noiva adornada, uma noiva linda, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, para ser apresentada ao noivo, Pai, que está tão ansioso, esperando esse grande dia. Que Tua igreja possa, Senhor, também, Pai, estar sempre, Pai, se preparando para esse dia, Pai. Visto, nós te damos graças, te clamamos, Senhor. Amém. Amém.
Eu peguei ela lá e soltei de novo. Soltado um bocado de cordão. Eu só tenho que ligar ali.